Boa noite. Boa noite. O presidente da Rússia faz o que os Estados Unidos avisaram que ele faria. E o que ele negava que fosse fazer. Vladimir Putin ordena a invasão militar da Ucrânia. E diz que quem tentar interferir vai sofrer consequências nunca vistas. Em questão de minutos, o mundo testemunha explosões na madrugada e milhares de pessoas tentando a fuga para se proteger. Desde cedo, ucranianos estão deixando o país. Muitos fugiram aqui para a Polônia. Mais de 12 horas depois do início dos ataques, brasileiros desesperados pedem ajuda do governo para sair da região do conflito. Eu acho que eu já andei uns 3 quilômetros, mas eu ainda preciso andar no mínimo 5 para chegar na fronteira. O Itamaraty declara que não há como fazer uma operação de resgate. A ONU e a OTAN se posicionam em defesa dos ucranianos. Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia anunciam sanções contra a Rússia. O presidente americano Joe Biden reitera que Putin planejava o ataque há meses. E acusa o presidente russo de querer restabelecer a antiga União Soviética. O governo da Ucrânia anuncia dezenas de mortes em menos de 20 horas sob ataque. Na Rússia, forças de segurança prendem manifestantes contrários à invasão. Uma semana depois do encontro polêmico do presidente Jair Bolsonaro com Vladimir Putin, o Brasil segue o exemplo da China de não condenar a investida bélica da Rússia. 24 de fevereiro. O Jornal Nacional começa agora. O mundo está prestes a completar as 24 horas mais tensas do século XXI entre as potências nucleares que, no século passado, protagonizaram a chamada Guerra Fria. A rigor, desde o fim da União Soviética, há mais de 30 anos, russos e americanos não impunham uns aos outros um clima bélico dessa magnitude. Na madrugada da quinta-feira, em Moscou, ao anunciar um ataque militar contra a Ucrânia, Vladimir Putin confirmou os alertas emitidos pelos Estados Unidos durante meses e desmentiu os desmentidos do próprio Putin. Há pouco mais de meia hora, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informou que 137 cidadãos ucranianos, entre eles militares e civis, morreram no primeiro dia de uma invasão maciça à Ucrânia. E antes do Jornal Nacional mostrar tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas, nós vamos relembrar o papel de cada um dos atores principais desse teatro de guerra. Quem é quem na crise que monopolizou as atenções do planeta? Ex-agente da KGB, o serviço secreto da União Soviética, Vladimir Putin, de 69 anos, se tornou presidente da Rússia em 2000. Apesar de denúncias de fraude pela oposição, foi reeleito 2 vezes para o cargo. Em 2014, anexou a região da Crimeia e agora reconheceu a independência das regiões separatistas de Donetsk e Luhansk, no leste da Ucrânia. Ano passado, ele chegou a mudar a Constituição para permanecer no poder até 2036. Até se eleger em abril de 2019, com 73% dos votos, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky era ator e comediante. Na campanha, dizia que a prioridade era acabar com a guerra no leste do país. No campo da diplomacia, a crise tem personagens importantes. No cargo desde 2004, o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, é conhecido por seu temperamento duro e ganhou de diplomatas americanos o apelido de Senhor Não. Do lado ucraniano está Dmytro Kuleba. A crise se estende para o outro lado da Europa quando envolve o desejo da Ucrânia de ingressar na OTAN, que tem sede em Bruxelas, na Bélgica. Jens Stoltenberg, ex-primeiro-ministro da Noruega, é o secretário-geral da Aliança Militar criada pelos Estados Unidos em 1949 e que hoje tem 30 integrantes. A Ucrânia não integra a OTAN, mas é um país parceiro e pode vir a ingressar na aliança no futuro. A Rússia exige garantias de que a Ucrânia não será aceita na OTAN. A alemã Ursula von der Leyen preside a Comissão Europeia, o órgão que defende os interesses dos 27 países da União Europeia. 2 deles têm tomado a frente nas relações com a Rússia. A Alemanha, do primeiro-ministro Olaf Scholz, grande consumidora do gás russo.
A França, do presidente Emmanuel Macron, que tem longo histórico de relações com a Rússia. Outro envolvido é o Reino Unido, do primeiro-ministro Boris Johnson, recém-saído da União Europeia. Nos Estados Unidos, há duas figuras centrais na crise: o secretário de Estado Antony Blinken e o presidente Joe Biden. Durante a campanha para a Casa Branca, Joe Biden chegou a classificar Putin como um assassino e acusou o presidente russo de tentar interferir na eleição para favorecer Donald Trump. A distância entre o discurso e as ações foi a marca do presidente russo Vladimir Putin na estratégia para a guerra. Desde o fim do ano passado, a Rússia vinha posicionando tropas na fronteira com a Ucrânia. No início deste ano, já eram cerca de 100 mil soldados. Mesmo assim, no fim de janeiro, o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, foi categórico ao dizer: não vai haver guerra se depender da Rússia. Nós não queremos uma guerra. Mas não vamos deixar que nossos interesses sejam rudemente pisoteados e ignorados. Na época, Putin disse que as tropas estavam se posicionando apenas para exercícios militares. O monitoramento do Serviço Secreto dos Estados Unidos indicava que não era só isso. E 10 dias depois, o presidente Joe Biden deu o alerta. Eu não sei se ele sabe o que vai fazer. Eu sei que ele está numa posição agora capaz de invadir. 5 dias depois, Biden e Putin conversaram por telefone. O americano alertou que estava pronto para o diálogo, mas também para outros cenários. E disse que qualquer invasão levaria a sanções econômicas duras. Após a ligação, a Rússia disse que a histeria americana tinha atingido seu auge. Dias depois, Vladimir Putin voltou a falar em diplomacia. Nós queremos guerra ou não? Claro que não. Por isso, mandamos nossas propostas para começar o processo de negociação. Enquanto Putin fechava o cerco, levando tropas também a Belarus, país ao norte da Ucrânia, o ministro russo negava o que já era evidente. A especulação de que os exercícios militares da Rússia e Belarus começaram para atacar a Ucrânia pelo norte, para capturar Kiev, todos esses cenários são uma paranoia completa. No mesmo dia, a Rússia anunciou que estava retirando parte das tropas da região. O presidente americano contestou e voltou a falar sobre a ameaça clara de invasão. Neste momento, a Rússia tem mais de 150 mil soldados cercando a Ucrânia. Uma invasão continua sendo claramente possível. Imagens de satélites reforçavam as declarações de Biden e mostravam militares em posições de ataque. O ministro da Defesa russo, Dmitry Peskov, ironizou: é impossível retirar as tropas em um dia. Elas não podem simplesmente sair voando. Leva tempo. Como sempre, acusações infundadas. No dia seguinte, o governo americano voltou a falar em guerra. Denunciou que a estratégia de Moscou seria criar um ataque falso como pretexto para invadir a Ucrânia. E Vladimir Putin sustentou seu discurso. Esses exercícios militares são exclusivamente de natureza defensiva e não uma ameaça para ninguém. Mas Joe Biden já não tinha dúvidas. A esta altura, eu estou convencido de que Putin tomou a decisão. No mesmo dia, sexta-feira passada, bombardeios foram registrados na região de Donbás, no leste da Ucrânia, e continuaram no fim de semana. Os rebeldes pró-Rússia acusaram o governo ucraniano de terem iniciado o ataque. A Ucrânia negou. No domingo, o Kremlin sinalizou que aceitaria uma reunião de cúpula com o presidente americano Joe Biden para buscar uma solução diplomática. Putin permaneceu em silêncio. A reunião nunca aconteceu. Um dia depois, o presidente russo reconheceu a independência das duas províncias da Ucrânia, parcialmente controladas por rebeldes pró-Rússia. Joe Biden previu o que estava por vir. Este é o começo da invasão russa à Ucrânia. Ontem, horas antes de anunciar o ataque, Vladimir Putin voltou a falar em diplomacia. Nosso país está sempre aberto ao diálogo direto e honesto e pronto para buscar soluções diplomáticas para as questões mais complicadas. Mas quero repetir que os interesses da Rússia e a segurança de nosso povo são uma prioridade indiscutível. O ex-general do exército americano, Kevin Ryan, que serviu em Moscou e é especialista nas áreas de inteligência e políticas militares,
diz que o discurso de Putin e de seus assessores mostrou que eles não são confiáveis. Mas que uma coisa ficou clara: Putin quer o controle da Ucrânia e a barreira que o país é entre ele e a OTAN, que ele considera uma ameaça. Vladimir Putin também tem interesses internos. Por isso, no discurso dirigido à população russa, ele ressaltou a necessidade de soberania e de força do país. Ainda nesta edição do Jornal Nacional, você vai ver todos os detalhes do ataque da Rússia ao território ucraniano, a repercussão mundial com as reações dos Estados Unidos e de aliados ocidentais e ainda a situação dos brasileiros que estão na Ucrânia. Um dia em que a humanidade se manteve em suspense. As duas potências nucleares que protagonizaram a chamada Guerra Fria no século passado estavam de novo em posições opostas e em clima extremamente hostil. E foi na Rússia que um dos atores principais fez o movimento inicial desse teatro de guerra. A máscara de Vladimir Putin caiu às 5 horas da manhã, horário de Kiev. A Rússia invadiu de uma só vez leste, norte e sul da Ucrânia. Os ucranianos de Kharkiv acordaram com uma tempestade de mísseis. O dia raiou e a vista, na segunda maior cidade do país, ainda era de guerra. Os quase 3 milhões de ucranianos da capital também ouviram estrondos. A sirene confirmou os meses de alerta do Ocidente. O país está sob um ataque de larga escala. Multidões procuraram abrigo nos porões ou no metrô. Esse rapaz disse que não dormiu até as 4 da manhã e acordou em seguida com a notícia da guerra. Houve pressa e depois paralisia. A menina não sabe quanto tempo essa loucura vai durar. A invasão tinha começado com o anúncio de uma operação militar especial. O presidente russo avisou que qualquer intervenção de potências externas teria uma resposta instantânea e com consequências jamais vistas. O homem no comando do maior arsenal nuclear do mundo disse que não quer ocupar a Ucrânia, mas proteger cidadãos russos vítimas de bullying e de genocídio. Vladimir Putin avisou que a intervenção russa era um ato de autodefesa. Ele falou em desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia. Analistas ocidentais consideram a acusação de Putin infundada. O presidente ucraniano é judeu e teve ele mesmo parentes mortos durante o Holocausto. Hoje, Volodymyr Zelensky declarou que a Rússia atacou traiçoeiramente, como fizeram os nazistas na Segunda Guerra. O presidente é rival da extrema-direita ucraniana e reprimiu batalhões extremistas. Um problema que aparece na própria Rússia e pelo Ocidente também. A Ucrânia foi invadida por todos os lados. Pela região do Donbass, que engloba Donetsk e Luhansk, que são as áreas que os separatistas pró-Rússia disputam há 8 anos. Teve também as explosões em Kharkiv e há relatos de comboios militares entrando na Ucrânia por Belarus, atacando Cherniv. E pelo norte do país, em Sami. As tropas ainda saíram da Crimeia, território que a Rússia anexou em 2014, e atacaram Kherson. Outras informações indicam que houve ataques em Dnipro, na região central do país, e na capital Kiev. Militares russos ainda invadiram pelo Mar Negro, desembarcando nas cidades portuárias de Mariupol e Odessa. Pelo menos até agora, as forças russas estão longe dos territórios de aliados da OTAN. O presidente ucraniano falou para ninguém entrar em pânico. Volodymyr Zelensky avisou que são fortes e que estão prontos para qualquer coisa. Ele pediu para a população doar sangue e muita gente apareceu. Muitos pegaram os carros e foram embora com tudo que tinham de mais valor. Essa mulher acha que a Rússia não para por aqui. Não tem essa história de 2 países irmãos. Foi uma facada pelas costas. Esse ucraniano disse que ia deixar os filhos num lugar seguro e voltar para vencer. O engarrafamento aconteceu também em postos de combustível. Houve ainda filas em caixas eletrônicos. O país tenta resistir. Mais de 20% dos civis ucranianos tinham prometido defender a sua terra. O governo da Ucrânia anunciou a derrubada de pelo menos 1 helicóptero e 5 aviões russos. As Forças Armadas ainda tinham afirmado que 40 ucranianos morreram e que mataram 50 separatistas, chamados por eles de ocupantes russos. O Kremlin pintou outro cenário. Os militares russos narraram a fuga em massa de soldados ucranianos e outros baixando as suas armas. As forças da Rússia anunciaram a aniquilação de defesas aéreas da Ucrânia. Os jatos russos oficialmente mirariam infraestruturas militares. Mas, segundo o exército ucraniano, os mísseis também acertaram alvos civis. A Rússia negou, avisando que as suas forças aéreas têm armas de alta precisão. O governo ucraniano anunciou que Chernobyl foi capturada pelas forças russas.
Agora é impossível garantir que a usina nuclear esteja segura depois do ataque. A fumaça marca o céu de zonas portuárias também. O Ocidente faz homenagens à Ucrânia, só que o governo ucraniano quer ver mais do que as cores da sua bandeira. O chefe da diplomacia da Ucrânia implorou por sanções internacionais devastadoras contra o governo russo. Dmytro Kuleba pediu, por exemplo, que o Ocidente expulse a Rússia do sistema internacional de transferência bancária. A Ucrânia vive quase 8 anos de tensão. As crianças aprenderam até a reconhecer bombas. A população que elegeu democraticamente o seu governo se depara com um país invasor. O maior conflito em décadas começou. No momento em que a Rússia iniciava os ataques à Ucrânia, o Conselho de Segurança das Nações Unidas estava reunido em Nova York. Pela segunda vez esta semana, o órgão mais poderoso da ONU fez uma reunião de emergência para debater e tentar encontrar uma solução diplomática para a crise na Ucrânia. President Putin, stop your troops from attacking the Ukraine. Presidente Putin, pare seus soldados, dê uma chance para a paz. Gente demais já morreu. O secretário-geral da ONU abriu o Conselho de Segurança com esta mensagem. Mas já era tarde demais, como explicou a embaixadora americana Linda Thomas-Greenfield. Neste momento, enquanto estamos aqui procurando a paz, Putin fez um pronunciamento de guerra, com total desdenho pela responsabilidade deste Conselho. É uma emergência grave. This is a grave emergency. Logo depois, o embaixador russo, Vassily Nebenzia, fez uma notificação formal ao Conselho da Ação Militar Russa em andamento e disse que a notificação cabia no âmbito do artigo 51 da Carta da ONU, que permite que os países, de forma individual ou coletiva, possam se defender de ataques armados. Nebenzia acusou os ucranianos de promoverem um genocídio dos russos nas regiões separatistas de Donetsk e Luhansk. Russia's actions. A resposta veio rápida, da embaixadora do Reino Unido, Barbara Woodward, que descreveu os ataques russos como injustificados e não provocados. Mesmo com o ataque russo já em curso e cidades ucranianas sendo bombardeadas, a reunião do Conselho de Segurança continuou. O embaixador chinês, Zhang Yun, insistiu que acreditava que uma solução pacífica ainda era possível. O representante ucraniano declarou: é tarde demais. Preciso mostrar o vídeo do presidente russo avisando que faria uma guerra? Ao embaixador russo disse: vocês declararam a guerra. E esse órgão aqui tem a obrigação de acabar com essa guerra. E concluiu: não há purgatório para criminosos de guerra. Eles vão direto para o inferno. Nesta sexta-feira, o Conselho de Segurança voltará a se reunir para votar uma resolução que condene a agressão russa contra a Ucrânia. A resolução dificilmente terá um efeito prático porque a Rússia é um membro permanente do Conselho e tem direito de vetar qualquer decisão. Mais cedo hoje, o secretário-geral da ONU anunciou que vai usar 20 milhões de dólares do Fundo de Emergência das Nações Unidas como ajuda humanitária para os ucranianos. A primeira manifestação do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre o ataque russo foi por meio de uma nota, divulgada 20 minutos depois dos primeiros bombardeios. Joe Biden pediu orações para o povo ucraniano e chamou o ataque de não provocado e injustificado. Ele falou que o presidente Vladimir Putin escolheu uma guerra premeditada que vai trazer perda catastrófica de vidas e sofrimento humano. Na nota, prometeu: o mundo responsabilizará a Rússia. E o mundo aguardou com ansiedade essa resposta a Moscou. Só na tarde desta quinta-feira, o presidente americano veio a público. Com 1 hora de atraso, Biden entrou na sala leste da Casa Branca, reservada para grandes pronunciamentos. Os militares russos iniciaram um ataque brutal ao povo da Ucrânia, sem provocação, sem justificativa, sem necessidade. Vladimir Putin planejou isso por meses e nós avisamos. O presidente contou que a Rússia colocou mais de 175 mil soldados e equipamentos militares em posição de ataque nas fronteiras com a Ucrânia e que também estocou sangue e construiu hospitais de militares. Isso diz tudo o que você precisa saber sobre as intenções dele o tempo todo.
Biden disse que Putin rejeitou todos os esforços dos Estados Unidos e aliados para responder às preocupações de segurança através do diálogo e evitar um conflito com sofrimento humano. Putin is the aggressor. Putin chose this war. Putin é o agressor. Putin escolheu essa guerra e seu país vai arcar com as consequências hoje. O presidente anunciou uma 4ª rodada de sanções, as mais duras até agora. Os Estados Unidos vão bloquear do sistema financeiro americano mais 4 bancos russos, incluindo o segundo maior deles. 2 já tinham sido punidos. Também vão proibir as maiores empresas estatais da Rússia de fazer negócios em solo americano. O governo também vai cortar mais da metade das exportações de material de alta tecnologia à Rússia, fundamentais para a indústria militar, aeroespacial e marítima. E mais 7 oligarcas russos vão ter bens congelados nos Estados Unidos e ser proibidos de fazer negócios aqui. E não vai parar por aí. O presidente segurou outras cartas na manga, incluindo sanções diretas contra o presidente Vladimir Putin. Além da pressão econômica, o presidente também anunciou um reforço militar em países do leste europeu que fazem parte da Aliança Militar do Ocidente, a OTAN. Mais 7.000 soldados vão ser enviados para a Europa, elevando para 100.000 o número de militares americanos no continente. Soldados americanos posicionados na Alemanha também vão ser deslocados para Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia e Romênia. Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. Nossas tropas não vão se engajar em combate com a Rússia na Ucrânia, mas os Estados Unidos vão defender cada pedaço do território da OTAN com a força total do poder americano. O presidente foi questionado se esse é o começo de uma nova Guerra Fria. Ele respondeu: depende. A vasta maioria do mundo se opõe ao que a Rússia está fazendo, desde a Ásia, a América do Sul, à Europa. Serão dias frios para a Rússia, afirmou. Biden também disse que enquanto os países estiverem determinados a impor sanções, é muito improvável que a guerra se estenda por um longo período. Mas afirmou: a única coisa que estou convencido é que se não pararmos Putin agora, ele será encorajado. O presidente encerrou com um alerta forte. Este é um momento perigoso para toda a Europa e para a liberdade ao redor do mundo. Putin cometeu um ataque a todos os princípios que sustentam as peças globais. Mas agora o mundo inteiro vê claramente o que Putin e seus aliados criminosos estão fazendo. A Casa Branca aposta na união e na determinação do mundo para que a guerra não se espalhe a outros cantos da Europa e para que os americanos não precisem pegar em armas. O presidente dos Estados Unidos também quer isolar aqueles países que se associarem a Moscou. Já que não foi possível evitar uma invasão, Biden quer que a Rússia seja enfraquecida e que se torne um pária no cenário internacional. A Grã-Bretanha e a União Europeia também reagiram de forma contundente à invasão da Ucrânia. Quanto mais bombas Vladimir Putin lança no território ucraniano, mais recebe anúncios de sanções de países europeus. Na guerra premeditada, de nada adiantaram os esforços diplomáticos. Les événements de cette nuit sont un tournant. O presidente Emmanuel Macron, que nos últimos dias se empenhou pessoalmente para evitar as armas, hoje declarou que a França responderá sem fraqueza, com sangue frio, determinação e unidade ao ato de guerra da Rússia contra a Ucrânia. Determinação e unité. E acrescentou que a Rússia pode esperar punições duras que atingirão as suas forças armadas, a sua economia e o seu setor de energia. Macron disse ainda que os eventos da noite passada representam um ponto de virada na história da Europa. Da Alemanha, também palavras duras. O primeiro-ministro Olaf Scholz diz que Putin, e não o povo russo, tem responsabilidade pelo ataque, mas que ele não irá vencer. Scholz disse ainda que o presidente russo não pode subestimar a determinação da OTAN. Falando para os alemães em um pronunciamento, o primeiro-ministro Scholz prometeu que não há como voltar ao século XIX, quando potências tomavam decisões por cima da vontade dos países menores.
Não voltaremos à época da Guerra Fria, alertou Scholz, quando superpotências dividiam o mundo de acordo com as suas zonas de influência. Na Itália, o primeiro-ministro Mario Draghi declarou que o Ocidente fará tudo o que for preciso para restaurar a plena soberania ucraniana sobre suas terras e para preservar a segurança da Europa e a integridade da ordem internacional, com base nas regras e valores que todos compartilhamos. Draghi ofereceu a solidariedade total e incondicional da Itália para com a Ucrânia e afirmou que a embaixada italiana permanecerá aberta em Kiev. O premier Viktor Orbán, da Hungria, expoente da extrema-direita europeia e um dos líderes mais controversos do continente, não defendeu o presidente russo como vinha fazendo. Hoje condenou a invasão da Ucrânia. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson, depois de se referir a Putin como ditador, divulgou uma lista de medidas concretas contra a economia e autoridades russas. Em pronunciamento no parlamento, Johnson disse que empresas russas serão excluídas do sistema financeiro de Londres, um dos mais importantes da Europa. O país também limitará a quantidade de dinheiro que cidadãos russos poderão manter em suas contas londrinas. E anunciou que vai congelar os bens dos principais bancos russos e que vai banir a empresa aérea Aeroflot de pousar nos aeroportos do país. O premier britânico afirmou que o Reino Unido e os aliados tentaram até o fim todos os caminhos da diplomacia, mas que ele chegou à conclusão de que Putin esteve sempre determinado a atacar a Ucrânia. Putin was always determined to attack his neighbor. O primeiro-ministro lembrou que os líderes do grupo dos 7 países mais desenvolvidos do mundo concordaram em trabalhar em conjunto para ampliar o preço econômico que Putin irá pagar pela agressão. E que isso precisa incluir o fim da dependência europeia do petróleo e do gás russos. O gás russo, que abastece mais de 40% do consumo europeu, tem sido definido como uma verdadeira arma de terror. A União Europeia sabe que não pode mais se esconder atrás de sanções fracas. E na reunião do Conselho Europeu de hoje, medidas muito drásticas podem ser tomadas. Punições que, com o tempo, poderão provocar um efeito mais devastador do que um míssil. As sanções terão como alvo empresas e bancos russos, além dos setores de energia e de transporte. Mas os líderes europeus ainda não conseguiram superar as diferenças sobre quão profundas devem ser as medidas, deixando os detalhes do pacote para os próximos dias. Agora temos uma guerra na Europa em escala e de um tipo que pensávamos que pertencesse apenas à história, lamentou o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Jens Stoltenberg alertou que este é um momento grave para a segurança da Europa. Esta é uma invasão deliberada, a sangue frio e planejada há muito tempo. Apesar da ladainha de mentiras, negações e desinformação, as intenções do Kremlin são claras para o mundo ver, destacou. O secretário-geral da OTAN acusou a Rússia de usar a força para tentar reescrever a história. Jens Stoltenberg reforçou que a tarefa central da aliança é proteger e defender todos os aliados. Um ataque a um será considerado um ataque a todos, avisou. E revelou que, em resposta, a OTAN já reforçou suas operações em terra, no mar e no ar. A aliança militar deslocou este mês quase 5 mil militares para 4 países: Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia. Os grupamentos são comandados por Reino Unido, Canadá, Alemanha e Estados Unidos. Numa comparação do poderio total dos dois lados, a capacidade da Aliança Ocidental é muito maior do que a da Rússia. Quase 4 vezes o número de soldados, o triplo de aviões e tanques.
O tratado da OTAN prevê que quando um país é agredido, todos os outros são obrigados a agir para protegê-lo. Mas tem um artigo, o 4º, que é um pedido de ajuda quando um país se sente ameaçado por outro. Só que nesse caso, os demais integrantes discutem a possibilidade de uma ação. Para isso, uma decisão unânime é necessária. Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia já pediram a aplicação desse artigo hoje. O professor de Relações Internacionais da Unicuritiba, Andrew Trauman, explica que por a Ucrânia ser um país parceiro, mas não um integrante da OTAN, dificilmente haverá intervenção. O que nós devemos ver no momento é uma guerra localizada entre o exército russo e forças ucranianas e a Rússia sofrendo sanções. A Ucrânia tem um exército gigantesco, tá? A Ucrânia tem o 3º maior exército em contingente da Europa. Ela só perde para a França e para a própria Rússia. Então, a Ucrânia possui um grande contingente, só que o seu armamento não é um armamento que se equipare ao armamento russo. O movimento de saída nas fronteiras da Ucrânia se intensificou nas últimas 24 horas. Na Polônia, um país vizinho, os enviados especiais Rodrigo Carvalho, Ros Salinas e Hernani Lemos testemunharam o medo e a esperança que movem essas pessoas. Para onde ir quando uma guerra explode? Onde recomeçar? Ontem à noite já tinha gente tentando ir embora da Ucrânia. De manhã, depois que a Rússia invadiu o país, o trânsito em direção à fronteira parou. Aos poucos, alguns foram conseguindo atravessar. Da noite para o dia, mãe, pai e as 2 filhas se viram numa beira de estrada qualquer, nesse cenário frio de fronteira, a pé. A gente veio para a Polônia para talvez depois ir para o Chipre, até que a situação se acalme. Eu estava achando que não ia acontecer, mas agora é tudo verdade. E é uma sensação inacreditável. Esse homem conta que acordou no susto, às 5 da manhã, com uma ligação de um amigo dizendo: a guerra começou. Depois, ouviu o barulho das sirenes. É mais um que não sabe para onde vai. Meu pai mora na Espanha, mas eu não tenho dinheiro, não sei como eu vou fazer. A saída tem que ser por terra. O espaço aéreo da Ucrânia está fechado, não tem voo comercial. Para sair, para chegar, nada. A gente está na primeira parada na Polônia, indo para uma cidade que fica colada na fronteira com a Ucrânia. Os voos que chegariam da Ucrânia estão todos cancelados e no aeroporto inteiro tem essas mensagens aqui de apoio aos ucranianos. A Polônia tem uma fronteira gigantesca com a Ucrânia e vinha já se preparando para o pior. O dia chegou. Eu estou despedaçada, é devastador. Não consigo acreditar que alguém possa ser tão mal, diz essa mulher. Ela e o namorado atravessaram para a Polônia para depois pensar no próximo passo. Vamos ver se dá para pegar um trem para, não sei, Cracóvia talvez. A gente precisa pensar nisso ainda. O presidente polonês, Andrzej Duda, falou que está preparando os hospitais para receber possíveis feridos. Ele pediu que a Rússia suspenda os ataques e deixe a Ucrânia em paz. Enquanto isso, outros refugiados atravessaram para a Romênia. Governos de vários países da Europa anunciaram que estão com as portas abertas. Além da Romênia e da Polônia, Hungria, Eslováquia, Áustria, Portugal e Alemanha já disseram que vão ajudar. Estamos preparados. Os ucranianos são bem-vindos, disse a chefe da Comissão Europeia. Ursula von der Leyen disse que o bloco está pronto para receber imediatamente quem precisar de abrigo. O chefe da Agência da ONU para Refugiados fez um apelo para os governos garantirem a segurança dos ucranianos que estão indo embora do país. A estimativa é de que 100 mil pessoas já tenham saído. Entre elas, muitas, mas muitas crianças. Para essas pessoas, tem uma sensação a mais. A de que esse é só o começo. Você vai ver a seguir. Brasileiros desesperados pedem ajuda do governo para sair da região do conflito. Mas o Itamaraty declara que não tem como fazer uma operação de resgate na Ucrânia. A reação da China aos acontecimentos do leste da Europa foi numa linha bem diferente da que os países ocidentais seguiram. Os chineses não classificaram o ataque russo à Ucrânia como uma invasão.
A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores afirmou que o governo não vai se precipitar e tirar conclusões. E pediu que todos os lados envolvidos evitem que a situação saia do controle. O presidente Jair Bolsonaro só se manifestou sobre a guerra no meio da tarde, numa rede social, para dizer que está empenhado em proteger os brasileiros que moram na Ucrânia e sem se posicionar diretamente sobre o ataque. A tensão na região já estava alta há 10 dias, quando o presidente Jair Bolsonaro decidiu visitar a Rússia. Ele se encontrou com o presidente Putin e disse que era solidário à Rússia, sem especificar a que se referia. A visita provocou críticas. O governo americano se manifestou publicamente. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse que o Brasil parece estar do outro lado de onde está a maioria da comunidade global. Hoje cedo, depois de fortes reações de líderes mundiais à postura da Rússia, a primeira autoridade brasileira a se manifestar foi o vice-presidente Hamilton Mourão. Na chegada ao Palácio do Planalto, por volta das 10 da manhã, ele condenou a invasão e comparou a atual situação mundial a um período pré-Segunda Guerra Mundial. O mundo ocidental está igual ficou em 1938 com Hitler, na base do apaziguamento. E o Putin ele não respeita apaziguamento, essa é a realidade. Então, se não houver uma ação bem significativa, e na minha visão, meras sanções econômicas, que é uma forma intermediária de intervenção, não funcionam. Vamos lembrar que o Iraque passou mais de 20 anos sob sanção econômica, nada mudou. O Irã está não sei quanto tempo sob sanção econômica, também nada mudou. E o que vai funcionar, então, se não as sanções? Tem que haver o uso da força, realmente um apoio à Ucrânia, mais do que está sendo colocado. Essa é a minha visão. Era quase meio-dia quando o Ministério das Relações Exteriores se manifestou. Oficialmente, a reação do Brasil foi muito parecida com a da China, país frequentemente criticado por Bolsonaro. Nenhum dos dois países condenou diretamente os ataques ou defendeu sanções à Rússia. A nota afirma: o governo brasileiro acompanha com grave preocupação a deflagração de operações militares pela Federação da Rússia contra alvos no território da Ucrânia. O Itamaraty fez ainda um apelo à suspensão imediata das hostilidades e ao início de negociações conducentes a uma solução diplomática para a questão, com base nos acordos de Minsk, e que leve em conta os legítimos interesses de segurança de todas as partes envolvidas e a proteção da população civil. A postura do Brasil provocou a reação dos representantes de outros países em Brasília. O encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia no Brasil, Anatoly Tkach, deixou claro o desconforto provocado pela visita de Jair Bolsonaro à Rússia e cobrou uma condenação oficial à agressão russa. Neste momento, nós precisamos os sinais fortes para convencer a Rússia a ceder as hostilidades. Nós expressamos uma esperança que o presidente possa equilibrar essa visita com uma visita para a Ucrânia. Essa visita para a Ucrânia poderia equilibrar a visita para o Moscou. Embaixadores de países da União Europeia estiveram na Embaixada da Ucrânia para prestar solidariedade. E o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Douglas Conniff, disse que espera por qualquer declaração que condene os ataques feitos pela Rússia à Ucrânia e ressaltou que a voz do Brasil importa. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro estava em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, numa motociata. Ele participou de 2 eventos públicos, fez discursos, mas ignorou a crise internacional. Só no meio da tarde, Bolsonaro reproduziu numa rede social
outra nota do Itamaraty sobre ajuda a brasileiros que estão na Ucrânia. Depois, também sem se manifestar diretamente sobre a invasão, fez uma nova postagem e afirmou que está totalmente empenhado no esforço de proteger e auxiliar os brasileiros que estão na Ucrânia e que nossa embaixada em Kiev permanece aberta e pronta a auxiliar os cerca de 500 cidadãos brasileiros que vivem na Ucrânia e todos os demais que estejam por lá temporariamente. No fim do dia, o presidente Bolsonaro voltou ao assunto em uma live às redes sociais. Ao falar sobre a Ucrânia, desautorizou o vice-presidente Hamilton Mourão. Disse que a palavra final sobre o caso é dele e ressaltou que recentemente viajou em paz para a Rússia e teve um contato excepcional com o presidente Putin. Muitos brasileiros estão desesperados na Ucrânia e tentando sair do país por conta própria. Estou levando a mala aqui. Olha a situação. Eu acho que eu já andei uns 3 quilômetros, mas eu ainda preciso andar no mínimo uns 5. Quem tenta sair da Ucrânia a pé é o jogador de futebol Jonathan Lima. Por volta do meio-dia, no horário de Brasília, ele conversou com o produtor João Pedro Ribeiro enquanto tentava chegar à Hungria. A ideia era atravessar de carro, mas desistiu. Uma fila imensa de carros aqui. Agora eu estou em Uzhorod, tentando atravessar para Budapeste, né, na fronteira para a Hungria. Largamos o carro e estamos tentando atravessar a pé. Na Hungria, na verdade, a gente vai direto para o aeroporto, vou comprar a primeira passagem e voltar para o Brasil. Mesmo longe dos bombardeios, ele está assustado com o que viu no país nas últimas horas. O rapaz falou para eu esperar lá no clube dormir, porque amanhã seria melhor para passar, só que não tem condições nenhuma de eu ficar aqui com muito medo, toda hora explodindo bombas nos lugares, gente ouvindo muita coisa, nenhuma próximo, mas em longa distância deu para ouvir muitas. O colega de profissão de Jonathan, o atacante Diego Carioca, mora perto de Kiev, um dos alvos russos. Ele dormia no clube onde joga quando o ataque começou. Por volta de 4h30, 5 horas da manhã, o doutor do clube já veio acordando todo mundo, batendo e assim um sinal até meio que de terror, meio que de gritaria. A gente não entendeu muito o que era e o nosso doutor dizendo que a Rússia estava invadindo a Ucrânia e que já tinham dado o sinal de emergência. Para se proteger, Diego e a mulher estão trancados em casa. Já passaram 2 aviões, esses de guerra, bem pequenos, assim, muito rápido. Isso é muito assustador. Então, a gente já quer o mais rápido possível sair disso tudo. A ideia primeiro é sair da Ucrânia. Acho que é o mais importante agora. Não sei se direto para o Brasil, não sei se para um país vizinho, mas a ideia é sair daqui da Ucrânia, sair do centro, da onde está acontecendo as coisas, entende? Outro jogador, Guilherme Smith, conversou com o Globo Esporte mais cedo, aterrorizado. Queria pedir desculpa também por não estar conseguindo falar muito bem, assim, porque está muito tensa a situação aqui. Eu acho que também está tremendo a tela, você está percebendo, porque eu estou muito tenso, né? Estou tremendo mesmo de medo. Eu não sei como é que é uma guerra, não sei como é que o que vai acontecer comigo. Cerca de 500 brasileiros vivem na Ucrânia, segundo a Embaixada do Brasil no país. A maior parte está na capital Kiev. A comunicação com essas pessoas por telefone ou internet está difícil. Em algumas regiões, há problemas de conexão. Os brasileiros também relatam dificuldades para usar cartões para fazer compras, retirar dinheiro nos caixas e alta nos preços dos alimentos. O jogador Marlon Santos, do Dínamo, e outros atletas saíram de casa com as mulheres e os filhos pequenos e estão num hotel em Kiev. Desesperados, eles pedem ajuda ao governo brasileiro para sair do país. A gente está aqui pedindo ajuda de vocês para promover esse vídeo, devido à falta de combustível que existe na cidade, fronteira fechada, espaço aéreo fechado, então a gente não tem como a gente sair. A gente pede muito apoio ao governo do Brasil que possa nos ajudar. Nós mulheres estamos com os filhos, com as crianças e a gente está se sentindo um pouco
abandonado porque a gente realmente não tem o que fazer, não sabe o que fazer, não sabemos se vai ter comida, como que vai ser, então a gente queria muito pedir ajuda para tentar resolver a nossa situação. Outros brasileiros contaram para a nossa reportagem que estão conseguindo falar com a Embaixada do Brasil em Kiev pelas redes sociais e por aplicativos de mensagens. A embaixada divulgou nota, recomendando que eles se desloquem por conta própria para outros países a oeste da Ucrânia. Mas para quem está em Kiev, a orientação é não sair da cidade e aguardar novas instruções. O João, que é casado com uma ucraniana, preferiu não esperar. Ele só conseguiu pegar um trem até a fronteira com a Polônia porque comprou as passagens ontem, antes dos ataques. Esse trem aqui agora está lotado, os bilhetes esgotaram em meia hora, todos os assentos já marcados, e é o que a gente pode chamar de trem da esperança. Não sei, as pessoas que estão buscando sair daqui, fugir da guerra, fugir do conflito, para tentar buscar um lugar onde tenha mais segurança para todos. Encontrar um lugar seguro nesse momento, dentro ou fora da Ucrânia, é a preocupação de todos. E desejar que a paz não demore para voltar. Um sentimento de muito medo, de angústia, de ansiedade também, mas com muita esperança de que tudo isso vai passar logo, que a gente vai poder estar saindo daqui, ou que tudo isso passe também não só para nós, mas também para todo o povo ucraniano. Brasileiro, a gente não está acostumado a nada disso que se passa, parece uma cena de filme. Ver avião passando para um lado, para o outro, de guerra, atirando. É uma coisa que parece que a gente está sonhando acordado. Essa situação de brasileiros em perigo fora do Brasil lembra muito o início da pandemia. Você deve se lembrar, quando tinha brasileiros lá na China, o presidente Bolsonaro, na época, chegou a dizer que não tinha como ir buscá-los, não iria fazer essa operação. Mas aí as pressões aqui dentro cresceram e o governo brasileiro agiu. Pois bem, a gente ouve esse depoimento dos brasileiros. O Itamaraty, sabedor disso, declarou hoje que não tem como realizar uma operação de resgate de brasileiros na Ucrânia. O Vladimir Neto traz as informações ao vivo de Brasília. Vladimir, boa noite. Boa noite, Bonner, Renata, boa noite a todos. O Ministério das Relações Exteriores informou que acompanha de perto a situação dos cerca de 500 brasileiros que estão hoje na Ucrânia. Mas como você adiantou, o governo disse que não cogita, neste momento, fazer uma missão de resgate. Só quando as condições de segurança permitirem, a embaixada pretende fazer uma operação por terra para retirar os brasileiros que quiserem sair do país. O Brasil também foi procurado por países vizinhos e pode ajudar cidadãos desses países nessa operação. Até agora, 180 brasileiros procuraram a embaixada na Ucrânia, mais de 90 de ontem para hoje. A primeira orientação para quem está em Kiev, a capital, é ficar em casa e manter um contato diário com a embaixada. Quem não está na capital e principalmente perto das áreas de conflito próximas à Rússia, deve se deslocar para Kiev assim que as condições de segurança permitirem. E quem está perto da fronteira de países como Polônia e Moldávia deve tentar sair da Ucrânia por meios próprios. O Itamaraty também orienta os brasileiros a evitar locais próximos a instalações militares, infraestruturas de energia elétrica e de comunicações. Bonner, Renata. Obrigada, Vladimir, ao vivo, direto de Brasília. E países vizinhos do Brasil tiveram uma postura diferente da que foi assumida pelo governo Bolsonaro. Pedidos por paz e o repúdio pelo uso da força marcaram o tom do posicionamento da maioria dos governos sul-americanos. Colômbia rechaça categoricamente. O presidente da Colômbia, Iván Duque, histórico aliado dos Estados Unidos, afirmou que desaprova categoricamente o ataque contra o povo ucraniano, uma invasão injustificada e que ameaça a paz mundial. Numa rede social, o presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, disse que as ações são uma afronta ao direito internacional e aos princípios da ONU e que as negociações precisam voltar urgentemente para resolver o conflito de maneira civilizada. O presidente chileno, Sebastián Piñera, também condenou as ações da Rússia e a violação da soberania e integridade territorial da Ucrânia.
e que esses atos ameaçam a vida de inocentes e a paz internacional. Desde a chegada de Alberto Fernandes à presidência, a Argentina se aproximou do governo de Vladimir Putin. No início de fevereiro, Fernandes esteve na Rússia. E vale lembrar que a Argentina foi o terceiro país no mundo a aprovar o uso da vacina russa Sputnik. Apesar disso, o governo argentino também condenou veementemente os ataques à Ucrânia. Numa rede social, Alberto Fernandes lamentou a escalada bélica e completou, dizendo que sofremos muitas mortes causadas pela pandemia. E isso cria um imperativo moral para que as partes se comprometam com uma solução pacífica, agindo com a maior prudência e responsabilidade para garantir a paz mundial. O chanceler equatoriano também pediu para que a guerra seja interrompida imediatamente. Assim que Venezuela está com Putin. O único país sul-americano a declarar apoio às ações de Vladimir Putin foi a Venezuela. Nicolás Maduro disse que repudia os planos perversos contra os russos e que tem certeza que a Rússia sairá unida e vitoriosa dessa batalha. No interior do Paraná existe uma das maiores comunidades de ucranianos no Brasil. As mensagens e vídeos enviados por amigos na Ucrânia chegaram pouco depois dos primeiros ataques do exército russo. Esse é o momento que alguém registrou a passagem dos aviões em cima das casas, então é um atrás do outro. Né? São meus amigos que estão lá, que podem amanhã estar indo para a guerra, né? Que podem amanhã morrer. A ofensiva russa deixou a cidade paranaense de Prudentópolis em alerta. Dos 52 mil habitantes, 39 mil são descendentes de ucranianos. Os primeiros grupos chegaram à região há quase 130 anos, fugindo da pobreza. E muitas famílias ainda têm parentes por lá. O Odair conversou hoje à tarde com um primo, que mora na cidade de Borsten. Petró, de 37 anos, disse que os moradores já começaram a estocar comida. Estão preparados para deixar as casas a qualquer momento. Como ele falou no vídeo, ele não sabe o dia de amanhã, não sabe daqui 5 minutos o que vai acontecer, se vai cair uma bomba. A gente está vendo ele sofrer e a gente de longe não pode ajudar. A gente tenta ajudar com oração. Filha de brasileira e pai ucraniano, dona Miroslava, de 84 anos, tem a missão de manter viva a tradição ucraniana na cidade e lamenta a situação de guerra no país europeu. Que o pessoal tivesse paz. Isso é o mais importante. Seja onde for, seja em que país que for. Precisa viver em paz, para você ter sua terra, para você ter seu ganho, para você ter seu poder, seu comer, sua vida digna. A Prefeitura de Prudentópolis enviou hoje à Ucrânia um ofício abrindo as portas da cidade para receber eventuais refugiados de guerra. O documento foi encaminhado para Ternópil, oeste da Ucrânia, cidade irmã da Paranaense, de onde veio a maioria dos imigrantes que colonizaram essa região. No fim da tarde, moradores fizeram um ato no centro de Prudentópolis em apoio ao povo ucraniano. Também pediram o cessar-fogo no leste europeu. Na Rússia, milhares de cidadãos desafiaram o governo Putin e protestaram contra a invasão da Ucrânia. Grupos de direitos humanos afirmam que mais de 1.400 pessoas foram presas. Outros países também tiveram manifestações de protesto. Os cartazes escritos no alfabeto cirílico têm pouco significado fora da Rússia, mas são um recado para o presidente do país. Ninguém precisa de uma guerra, à exceção de Putin, dizia um deles. O apoio popular visto durante a anexação da Crimeia em 2014 já não é o mesmo. Dezenas de milhares de russos enfrentaram a polícia nos protestos contra a guerra na Ucrânia. Esse conflito precisa ser resolvido de forma pacífica, sem violência de nenhum dos dois lados, disse essa mulher. Em Moscou, em São Petersburgo, em Ekaterimburgo. Ao todo, 51 cidades russas registraram manifestações assim durante o dia. Chega de guerra, eles gritavam. A invasão à Ucrânia fez uma parcela relevante da sociedade russa abandonar a neutralidade política tão comum por lá. Para dizer não à guerra, celebridades de televisão, empregadas em canais estatais, usaram suas redes sociais pessoais e puseram
as próprias carreiras em risco. Maxim Galkin, um dos âncoras de TV mais famosos do país, disse que não há justificativa para a guerra. Já o cantor Valery Meladze publicou um vídeo no qual afirma: o que aconteceu hoje é algo que não pode, não deve acontecer. Nunca. A ex-modelo e jornalista Ksenia Sobchak foi candidata de oposição a Vladimir Putin nas eleições presidenciais de 2018. Nas redes sociais, ela externou um sentimento comum a muitos russos. Nós vamos ter que lidar com as consequências do que aconteceu hoje por muito tempo, afirmou. O vencedor do Prêmio Nobel da Paz, Dmitry Muratov, é editor-chefe do jornal Novaya Gazeta. Num comunicado em vídeo, ele disse: e o que vem depois? Um ataque nuclear? O comandante-em-chefe, Vladimir Putin, está girando um detonador de míssil nuclear com os dedos como se fosse a chave de um carro caro. Nas ruas de Istambul, na Turquia, os manifestantes gritavam: Rússia assassina, Putin assassino. Em Berlim, capital da Alemanha, os protestos se concentraram em frente ao portão de Brandemburgo. Em Roma, os italianos pediam paz e para Vladimir Putin tirar as mãos da Ucrânia. Em Madrid, na Espanha, a maior concentração foi em frente à embaixada russa. Entre anônimos, um vencedor do Oscar, o ator Javier Bardem. Estou aqui porque a Rússia violou a soberania da Ucrânia e as leis internacionais. E também estou preocupado com uma nova onda de refugiados como consequência dessa invasão, disse o ator. Em Paris, na França, também houve protesto diante da embaixada russa. E na Place de la République, o azul, o branco e o vermelho da bandeira francesa cederam espaço ao azul e ao amarelo da bandeira da Ucrânia. União em nome de um medo compartilhado por esses e outros povos. Essa francesa de origem ucraniana disse que as pessoas deveriam ficar atentas. Quem será o próximo? A Bulgária? A Romênia? A Polônia? Os países do Báltico? Ninguém sabe dizer. A invasão da Ucrânia pela Rússia derrubou hoje os principais mercados acionários pelo mundo. A Bolsa de Valores de Moscou encerrou em baixa de pouco mais de 33%. Outros mercados importantes na Europa também registraram quedas. O principal índice da Bolsa dos Estados Unidos se recuperou um pouco, fechou em alta. A Bolsa brasileira caiu 0,37%. Em Londres, o barril de petróleo do tipo Brent ultrapassou os $100 durante o pregão pela primeira vez desde 2014. Mas a cotação perdeu um pouco de força no fim do dia. No mercado de câmbio brasileiro, o dólar comercial subiu para R$ 5,10. Daqui a pouco nós voltamos com as últimas informações sobre a guerra na Ucrânia. A Força Aérea de Taiwan informou hoje que aviões chineses voltaram a sobrevoar a região no mesmo dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia. O Ministério da Defesa afirmou que 8 caças e um avião de reconhecimento chineses participaram do sobrevoo numa área perto das Ilhas Pratas, no Mar do Sul da China. Taiwan reclamou dessas missões da Força Aérea Chinesa, que tem se repetido nos últimos 2 anos. Hoje, no fim da manhã, o jornalista brasileiro Gabriel Chaim procurou o Jornal Nacional para oferecer um testemunho. Ele contou que estava em Kiev, a capital da Ucrânia, e que tinha um relato para fazer sobre os primeiros momentos do ataque militar dos russos. É o que você vai ver agora. Eu cheguei mais ou menos em Kiev uns 6 dias atrás. A cidade estava funcionando normalmente, em plena atividade, restaurante, shopping center. Nesses últimos dias, a maioria das pessoas elas acreditavam que essa operação ela ficaria restrita à área de Donbás, que jamais chegaria até Kiev. Eu estava, na verdade, dormindo em Kiev. Eu acordei mais ou menos umas 4 horas da manhã com barulho de explosões. Quando eu peguei meu telefone, eu abri o Twitter, eu comecei a ver o que estava acontecendo. E dali em diante, tudo foi um caos. Uma explosão bem forte, que parecia ser um ataque aéreo. Hoje pela manhã, eu fui filmar um míssil russo que atingiu o centro de Kiev. Entretanto, esse míssil não explodiu. Eu fui acompanhar quando eles estavam retirando esse míssil do chão e colocando num caminhão. Hoje teve um aeroporto militar que fica mais ou menos a uns 40 quilômetros de Kiev, que foi atingido
pela manhã. Até algumas imagens rodaram pelas redes sociais com os helicópteros russos chegando perto desse aeroporto. Eu pude presenciar os mísseis no céu ainda e atingindo. Demorou tipo uns 3 segundos para a ficha cair, somente quando aconteceu a explosão que a ficha caiu. E eu estava no carro e a gente só cruzou rapidamente. Olha o tamanho da fila para poder abastecer os carros aqui nos arredores de Kiev. É uma fila tipo muito gigante, todo mundo se preparando para uma possível fuga para cidades vizinhas ou mesmo para a fronteira. O contrafluxo é muito grande, assim. A maioria está indo na outra direção, fugindo de Kiev. Eu estou agora no centro de Kiev, em uma das ruas que deveria ser uma das mais movimentadas da capital ucraniana, mas vocês podem perceber que quase tudo vazio. Daqui a 1 hora vai começar pela primeira vez o curfew, o toque de recolher, que vai durar das 10 da noite às 7h30 da manhã. Os metrôs, eles estão lotados, as pessoas estão indo procurar abrigo no subterrâneo, com medo de uma nova leva de ataques aéreos que possa acontecer durante a noite. Agora a gente vai ao vivo até Washington, as informações com a Raquel Krahenbuhl. Boa noite, Raquel. Oi, Renata, boa noite a você, Bonner, boa noite a todos. Olha, aqui do lado da Casa Branca, há pouco, muitas pessoas protestavam. A gente conseguia ver daqui de dentro as pessoas segurando bandeiras da Ucrânia na mão e gritando, pedindo o fim da guerra. Há pouco também a porta-voz da Casa Branca disse que os Estados Unidos estão se preparando para receber refugiados ucranianos. E lá na Ucrânia, em pronunciamento à nação, o presidente Volodymyr Zelensky disse que o país foi deixado sozinho para lutar contra a Rússia. E ele prometeu que vai ficar ali no país, que não vai deixar a Ucrânia. E também, pelo menos, uma informação de lá também, pelo menos 10 pessoas morreram em um ataque russo a um hospital em Donetsk, região controlada por separatistas. O ministro das Relações Exteriores ucraniano classificou esse ataque como mais do que diabólico. Mais cedo também o secretário de Estado americano Antony Blinken falou que está convencido de que Vladimir Putin vai tentar derrubar o governo ucraniano. A Casa Branca afirmou que sabe onde está Zelensky e que está em contato com ele. Falou ainda que acredita que Putin tem ambições maiores, que vão além da Ucrânia. Antes, o presidente Joe Biden descartou uma conversa com o presidente russo, dizendo que já há um grande conflito ali na Ucrânia. Mas o presidente francês, Emmanuel Macron, que vinha protagonizando as tentativas de evitar uma guerra na Europa, foi o primeiro líder ocidental a conversar com Vladimir Putin depois da invasão. Na conversa, Macron exigiu a suspensão imediata das operações militares da Rússia. Renata, Bonner. Raquel Krahenbuhl, ao vivo de Washington e dos Estados Unidos. A gente vai para a Polônia. O Rodrigo Carvalho, nosso correspondente na Europa, acabou de chegar a Resóvia. É uma cidade polonesa próxima da fronteira com a Ucrânia, que tem sido porta de entrada de muitos refugiados. A gente tem um contato com ele ou perdemos nesse momento? Perdemos, nesse exato momento. A gente vai tentar restabelecer o contato com o Rodrigo. Eu estou de olho, daqui a pouquinho então a gente volta. Temos o contato dele? Ainda não conseguimos. Vai ficar para o Jornal da Globo. Ele acabou de chegar, como você disse, né? É isso. Então, o Jornal Nacional fica por aqui, claro. A gente continua acompanhando. Você vai ter outras notícias, incluindo a do Rodrigo Carvalho, direto da Polônia, pertinho da fronteira com a Ucrânia, sobre a guerra na Ucrânia ao longo da nossa programação. O Jornal da Globo é depois de Lady Night. Boa noite para você. Boa noite e até amanhã.